Boa noite. A série Amor, que não pode faltar na bagagem. E eu vou contribuir hoje falando a respeito da solidariedade, que aparece lá no versículo 3. Que o texto dos versículos 1 até o 6, eles formam um conjunto bem coerente. Mas eu vou ler do 1 até o 16, porque eu acredito ser importante. Principalmente os versículos 15 e 16, eles formam uma conclusão muito importante para a gente entender os primeiros versículos. Então, vou ler do versículo 1 até o versículo 16. Eu vou ler aqui na minha versão, não está tão diferente das versões tradicionais aí da NVI ou da Almeida 21, mas vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá. O amor fraternal permaneça. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi assim que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Continuem a se lembrar dos prisioneiros como sendo coprisioneiros deles e dos que são maltratados como se o sofrimento fosse no corpo de vocês. O casamento deve ser honrado por todos e a cama, E a cama deve ficar incorruptível, pois Deus julgará os imorais sexuais e os adúlteros. Vivam sem amar o dinheiro, estando contentes com o que têm no momento, pois Ele mesmo diz: jamais te deixei e nem nunca te abandonei. Que nós, portanto, sejamos confiantes para falar: o Senhor é meu auxiliador, não temerei aquilo que me fará o homem. Lembre dos que lideram vocês, aqueles que falaram para vocês a palavra de Deus, olhando atentamente as consequências do comportamento deles. Imitem sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se desviem com ensinamentos estranhos, pois é bom ter o coração fortalecido com a graça, e não com comidas cerimoniais, que não são úteis aos que vivem por elas. Nós temos um altar, do qual aqueles que servem ao tabernáculo não têm o direito de comer, pois pelo sumo sacerdote se traz o sangue de animais, a respeito do pecado, ao lugar santo, e os corpos deles são queimados fora do acampamento. Assim também Jesus sofreu fora da porta, para que santificasse o povo por meio do próprio sangue. Agora, então, que saiamos até ele, fora do acampamento, carregando a desgraça dele. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas desejamos uma que está próxima. Por meio dele, ofereçamos a Deus sacrifício, que consiste de louvor em tudo que é fruto de lábios que confessam o nome dele. Então, não sejam esquecidos da bondade e da generosidade, pois Deus se agrada por causa de tais sacrifícios. Vamos orar? Obrigado, Pai, por continuar nos abençoando de forma tão rica, não somente sustentando nossas vidas, mas também nos dando o privilégio de nos reunirmos para experimentarmos a Tua presença na nossa comunhão, no nosso culto comunitário, e que nesse momento Tua presença esteja conosco, nos edifique, nos transforme e nos molde cada vez mais à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Prepara as nossas mentes, os nossos corações para aprendermos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode passar aí, Fredson, por favor. Então, na introdução, isso aí. Nós temos o costume, ao estudarmos as cartas do Novo Testamento, de dividi-las em duas partes. Normalmente a primeira parte teologia, a segunda parte ética e prática cristã. Isso é um costume bem normal nos estudos do Novo Testamento. E assim, fica bem claro, até pela localização do texto que a gente está lendo o último capítulo
da Carta aos Hebreus, que ela pertence a essa parte de ética e prática. Mas eu quero, na minha pregação, não somente esclarecer o significado que eu acredito que o autor esteja apresentando a respeito da solidariedade, mas eu também quero mostrar para vocês como o autor enxerga a solidariedade, ou como o autor enxerga a ética e a prática cristã de uma forma muito próxima, paralela, ligada com a parte da teologia. Por isso, o nome que eu dei para essa pregação de solidariedade como confissão de fé e como ato religioso, a fim de relacionar a ética e a prática com a teologia. Não sei se isso está soando muito técnico aí, mas não é não. Vocês vão ver que não é tão difícil. Então vamos lá. A gente tem, assim, as três partes da minha pregação, na verdade, são essa aí. Primeiro eu quero falar sobre como eu enxergo o desenrolar dos versículos 1 até o 5a, porque o versículo 5 é dividido em 2. E aí depois o significado da solidariedade, e aí depois essa ideia do amor fraternal como confissão de fé e como ato religioso. Pode passar, por favor, aí, Clédson. Então, o que a gente tem nesses primeiros versículos é aquilo que eu acredito ser todo o texto é sobre o amor fraternal. Tudo tem a ver com amor fraternal. E aí quando o autor vai falar sobre hospitalidade, solidariedade e pureza sexual, ele vai falar sobre essas ações, essas práticas cristãs, como sendo expressões da experiência, em experiências humanas bem concretas do que significa amor fraternal. Senão fica um conceito meio vazio, né? É sempre bom a gente mostrar o que é um conceito vazio, o que é amor, né? O que é amor ou amor fraternal, colocar isso em coisas concretas dos nossos relacionamentos humanos, e é isso que o autor faz. E aí, só para explicar um pouco, parece que a pureza sexual meio não tem tanto a ver com a hospitalidade e a solidariedade, né? Mas todo o contexto é de família, né? Amor fraternal, família, né? Então, quando ele vai falar sobre o casamento, sobre a pureza sexual, ele vai citar isso por causa do contexto de amor fraternal, contexto de família, e até porque, geralmente, se não sempre, a impureza sexual é, na verdade, quando você torna o outro como objeto para a satisfação dos seus desejos, ou seja, você está deixando de lado a sacralidade ou a dignidade do outro a fim de satisfazer desejos muitas vezes egoístas da sua parte, enquanto a pureza sexual é o exato oposto disso. Por um ato de amor e pela dignidade e pela sacralidade do outro, eu me ofereço para o benefício dessa outra pessoa, eu me ofereço a fim de satisfazer os desejos dela. E quando a gente pensa em pureza e impureza sexual dessa forma, fica bastante claro por que ele inclui a pureza sexual junto com hospitalidade e solidariedade, porque hospitalidade e solidariedade também é uma ação de amor que valoriza a dignidade e a sacralidade do outro, em que eu me dou a fim de beneficiar o outro. E aí logo depois que ele fala sobre hospitalidade, solidariedade e pureza sexual, ele vai falar sobre contentamento, ou não amar o dinheiro e contentamento com aquilo que a gente tem. Por quê? Porque para você ser hospitaleiro e para você ser solidário, você precisa pôr a mão no bolso e tirar alguma coisa de lá. Vai te custar alguma coisa, você vai perder dinheiro, você vai se colocar numa situação que você está levando um prejuízo a fim de que o outro tenha um benefício. Exatamente por isso ele vai falar do contentamento, logo depois que ele falar dessas práticas cristãs, tá certo? Isso é bem importante, pensar essa questão do contentamento, quando a gente pensa no tipo de perseguição que esse pessoal, os destinatários da carta, eles estavam sofrendo. O André e o Sandro já haviam falado nas duas primeiras pregações a respeito da perseguição que esse pessoal estava sofrendo. Eu só queria exemplificar aqui, por exemplo, no capítulo 10, versículo 34,
a gente vê o tipo de perseguição que eles sofriam. Diz assim lá no 10:34. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Essa era uma perseguição que, apesar de ter certa violência, pessoas estavam sendo presas, provavelmente chicoteadas com as famosas 39 chicoteadas lá lá de Jerusalém, né, do pessoal da liderança judaica. Mas o mais importante é que essa era uma perseguição de marginalização socioeconômica. Ou seja, aquele que se identificava como cristão, ele era, obviamente, retirado a sua membresia, por assim dizer, do templo ou da sinagoga ou do que for. E em grande parte a economia, né, antiga, ela gira em torno de relações sociais e principalmente no ambiente judaico, relações sociais que têm a ver com a religião deles. Por exemplo, em Jerusalém, grande parte da economia girava em torno do templo, e uma vez que você se identifica como cristão, você está fora do templo, você está fora da economia, você está quase que assinando uma carta de falência, né? Você não tem mais possibilidade de interagir economicamente com as pessoas. Então, é esse o tipo de perseguição que eles enfrentavam, e é exatamente por isso que, para ser hospitaleiro e para ser solidário, eles precisavam estar contentes com o que tinham, tão contentes a ponto de até se desprender daquilo que eles tinham, né? Eles precisavam até se desfazer de algumas coisas, tá certo? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho da solidariedade. Pode passar atrás, por favor? A gente viu, né, na última pregação a respeito da hospitalidade, e eu gosto de continuar pensando no contexto de família, e eu acho que a hospitalidade é quando você recebe alguém dentro da sua família, você está aqui com a sua família e alguém vem até você. E eu penso na solidariedade como uma forma de você levar a sua família até o outro, na situação em que ele está, no contexto em que ele está. Então a gente vê que a ideia tanto da hospitalidade quanto da solidariedade, em movimentos diferentes, um de vinda e o outro de ida, você tem a ideia de ampliação da família, você tem a ideia de que a família está sendo estendida para poder incorporar outras pessoas dentro dela. E é bem legal que o texto ele exige uma solidariedade para um grupo específico de pessoas. No versículo 3, ele fala dos aprisionados e dos maltratados, tá certo? E eu acho que não são dois grupos de pessoas, mas um único grupo, até porque se você entrar numa prisão hoje, você vai ver que o pessoal que está lá normalmente não é muito bem tratado. Eles são maltratados e na época também era assim. Os prisioneiros são pessoas maltratadas, e quando ele fala no mesmo versículo de prisioneiros e maltratados, ele está falando de um único grupo. Acredito eu que ele está falando de líderes da igreja. Bom, por questões lógicas, de que a liderança judaica, provavelmente que eram os caras que estavam perseguindo os cristãos, fiquei azul, não eram, eles não saíam prendendo todo mundo, né? Eles faziam um esforço, óbvio, para que os líderes, os responsáveis, fossem presos. E outro motivo por que eu penso isso é algo que eu encontro no próprio texto. Se você ler o versículo 7, e se eu não me engano tem um outro versículo mais para frente também, em que ele destaca essa questão dos líderes, né? Ele vai falar, lembrem-se dos seus líderes, imitem a sua fé, olhem a consequência da vida deles e coisas assim. Então eu acredito que ele esteja falando a respeito dos líderes cristãos, dos líderes das comunidades domésticas nas quais os cristãos se reuniam. Uma coisa muito importante para a gente entender a respeito de quem eram, ou de como era o ambiente no qual se vivia,
esse pessoal, e por que o autor está falando sobre ser solidário a esse pessoal, é pensar no tipo de aprisionamento que existia na época, né? Eu acho que pode passar, Clédio, deixa eu ver se está no outro. Isso aí. O sistema prisional na época, obviamente, não era igual ao nosso. Em grande medida, o sustento dos aprisionados dependia da ajuda da família e dos amigos. A gente tem alguns exemplos no Novo Testamento, mas eu quero dar esse exemplo aqui de um escritor do 2º século, chamado Luciano de Samosata, e ele conta a história de um cristão, provavelmente um líder cristão, chamado Peregrinos Proteus. Ele foi preso, o pessoal da igreja da qual ele pertencia, primeiro tentou lutar judicialmente para que ele fosse liberto. Não tendo conseguido isso, eles subornaram os guardas a fim de que alguns pudessem dormir na cela com ele. Não só isso, em alguns momentos, eles... Tá aí ainda o microfone? Tá aí, né? Em alguns momentos, eles levavam refeições até o Peregrinos Proteus, liam as escrituras na cela e expunham as escrituras. Muito interessante o fato de que as igrejas naquela época, obviamente, eram igrejas domésticas, ou seja, as reuniões eram nos lares, e o que esse pessoal está fazendo é transformar a cela num lugar de culto doméstico. Ou seja, eles estão levando a família da fé para dentro das celas. Provavelmente um culto com ceia, porque ele menciona refeição, que não é somente para o sustento, mas ele menciona junto refeição, leitura das escrituras, exposição das escrituras, um culto doméstico acontecendo no ambiente do aprisionamento desse cara. Então, quando a gente olha para um exemplo desse, e eu poderia citar exemplos até do Novo Testamento, mas tomaria um pouquinho mais de tempo, a gente percebe que o tipo de solidariedade ao qual o autor se refere, e de ser coprisioneiro e de sofrer no seu corpo o sofrimento do outro, ele não está usando aí de uma linguagem metafórica, não é uma metáfora. Está falando de uma coisa real, de uma prática real, de você ser coprisioneiro dos caras que estão na prisão e de você sofrer no seu próprio corpo o tipo de sofrimento que a pessoa estava sofrendo. Você está, de certa forma, sofrendo junto para poder amenizar o sofrimento do outro. Porque acho que todo mundo sabe que é muito melhor sofrer junto do que sofrer sozinho. Não muda muito o sofrimento que você tem, né? Mas é mais confortante quando você sabe que existe outra pessoa do seu lado sofrendo junto com você. E aí, quando você olha para isso, é como se o autor estivesse falando: onde existir um irmão ou uma irmã em sofrimento, ali deve existir a família da fé. Não no sentido conceitual da coisa, mas no sentido concreto. Onde quer que exista um irmão ou irmão da fé, a família da fé tem que estar ali. A família da fé tem que agir com amor suficiente para estender a família para que possa incorporar, para que possa alcançar essas pessoas. Então a solidariedade, de certa forma, é uma ação de amor que cria vínculos familiares, ou seja, vínculos fraternais, para estabelecer o outro que sofre e que é maltratado dentro da sua rede familiar de proteção. O que estava acontecendo, né? O pessoal estava sendo expulso da família judaica, né? Vamos pensar em família nesse sentido. Esse pessoal estava sendo expulso da família judaica, e aí o autor está falando, e assim, antigamente, ainda hoje, mas muito, muito mais forte antigamente, a família é a base, o fundamento de toda a sociedade. Se você sai, ou se você é expulso de relações sociais familiares, você está numa enroscada, né? Você está sozinho no mundo, por assim dizer, e naquele tempo estar sozinho no mundo era muito pior do que estar sozinho no mundo hoje. Hoje tem muita gente procurando estar sozinho no mundo, pelo menos na forma como age. Então esse pessoal estava numa situação que
os colocava em vulnerabilidade, insegurança. E o autor de Hebreus está falando, vamos criar aqui a nossa família. A gente tem que agir de tal forma que a gente cria uma proteção um do outro, que é uma proteção familiar. Bastante legal é o fato de que essa família, ela não é estabelecida, ela não é construída pela genética ou por afinidades religiosas, por afinidades culturais. Essa família é criada por atos de amor, onde um indivíduo abre mão dos seus desejos, da sua própria segurança, ele abre mão do seu próprio benefício a fim de beneficiar o outro. É assim que a família da fé é construída nesse ambiente de perseguição. É assim que a família da fé é estabelecida para ser estendida e incorporar outras pessoas dentro dela. E o autor fala que isso deve acontecer de forma tão profunda a ponto de irmos até as prisões, onde existem irmãos e irmãs da fé, para que essa família possa incorporar essas pessoas. Mas e aí, né? Será que o que o autor quer dizer é só para as nossas relações entre irmãos, ou seja, somente entre cristãos? E eu tenho bastante convicção de que o autor está, sim, limitando essas ações ou essa solidariedade aos irmãos da fé. Pelo menos pelo que a gente vê aqui no começo do capítulo. Mas existem dois momentos que eu acho que, assim, só para vocês entenderem por quê, né? Por que limitar aos cristãos? Puxa, eles estavam vivendo num ambiente extremamente hostil. Estavam vivendo num ambiente onde, se um não ajuda o outro, eles simplesmente desaparecem, né? Então, os grandes esforços que os cristãos faziam de solidariedade, de hospitalidade, de bondade, eram muito voltados aos próprios cristãos por causa do ambiente de hostilidade. Isso faz a gente entender, eles não estão fazendo isso por mal, eles estão lidando com a situação em que eles se encontram. Agora, lá no final do versículo 13, ele vai usar dois termos, que é bondade e generosidade, para falar ou voltar à questão da hospitalidade, da solidariedade, para voltar a essa questão do amor fraternal. Só que esses dois termos, eles são dois termos bem gerais, né? Eles são generalizados, eles são amplos, ou seja, eles não são limitados somente ao que eu faço aos meus irmãos da fé, eles também vão ao encontro daqueles que estão fora. E eu poderia citar vários momentos no Novo Testamento em que a bondade cristã, a solidariedade cristã não são limitadas somente aos irmãos da fé, mas devem abranger a todos os que sofrem, a todos os que foram marginalizados, a todos os que são maltratados. E a própria história da igreja cristã mostra isso de forma muito clara, né? Porque a história da igreja cristã mostra que a força por trás da solidariedade, da bondade cristã, não é a identidade de grupo, mas é a identidade da dignidade do outro. Não importa se ele está dentro ou fora do nosso grupo. Tanto é que a igreja cristã conquistou, por assim dizer, o Império Romano, não porque eles cuidavam dos seus próprios irmãos e irmãs, mas porque eles cuidavam até dos romanos que não se identificavam de forma alguma com os cristãos. E aí eu sei que é bastante difícil a gente encontrar formas de aplicar esse tipo de solidariedade para o nosso tempo. Por vários motivos. A gente vive num ambiente totalmente diferente. A gente não vive esse ambiente de hostilidade que deveria nos levar a ações extremas, como o de dormir dentro da prisão quando o irmão estiver lá ou algo assim. E eu nem vou tentar encontrar aplicações específicas aqui, mas quando você estiver pensando em como aplicar isso à sua vida, gostaria que você pensasse no que está por trás de tudo isso, e o que está por trás de tudo isso são ações amorosas que criam vínculos familiares a fim de que o outro possa contar com você do mesmo jeito que ele conta com um familiar. Você identificando alguém que sofre, identificando alguém que se encontra numa situação de maus tratos, você age com amor, de tal forma que você cria uma relação, um vínculo com essa pessoa,
para que ela possa saber, não, com essa pessoa eu posso contar sempre que necessário, assim como eu poderia contar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã. É isso que está por trás dessa exortação do autor, e é isso que está por trás daquilo que a gente deve pensar quando a gente for aplicar esse texto às nossas próprias vidas. Então, fechamos aí a ideia do que o autor pensa sobre solidariedade, e eu quero entrar nessa questão do título que eu coloquei, que é da confissão de fé e do ato religioso. Para mim, esse é um ingrediente crucial para a gente entender o que é solidariedade, ou o que é amor fraternal. E, como vocês vão perceber, tá lá em cima, eu vou de vez em quando usar bondade e generosidade, de vez em quando eu vou usar amor fraternal, sendo que tanto no amor fraternal quanto na bondade e na generosidade está incluído a ideia de solidariedade, está incluída a ideia de hospitalidade, está incluída a ideia da pureza sexual, porque os primeiros versículos, assim como o versículo 15 e 16, o 16, onde vai aparecer esses termos bondade e generosidade, eles formam uma moldura do texto, onde um tem a ver com o outro e o outro tem a ver com um, tá? Então, por isso, pode parecer confuso, bondade e generosidade não é a mesma coisa que amor fraternal, mas é o que o autor está usando, termos diferentes para falar dos mesmos tipos de prática cristã, tá certo? E o que para mim fica bastante forte quando eu for falar sobre essa ideia da confissão de fé e dos atos religiosos é a ideia de que o cristão, como dá para ver ali, a relação do cristão com Deus, ou seja, as relações verticais, elas estão misturadas com as relações horizontais, ou seja, a relação entre nós, as relações sociais. E aí a gente tem essa ideia de que o cristão, passando pelas relações sociais, vai manifestar a sua fé em Jesus e vai experimentar o seu relacionamento com Deus. Então, vamos lá. Antes de chegar nisso, eu quero só explicar rapidinho o que é bondade e generosidade, de acordo com o que a gente vê aqui no texto. Tá? São dois termos que parecem óbvios, mas não são tão óbvios assim. Primeira questão é porque esse termo bondade aparece só aqui no Novo Testamento. Lógico que aparece em outros momentos a palavra bondade em português na Bíblia, né, no Novo Testamento, mas não é a mesma no grego. E o pessoal entendido aí da língua grega conseguiu descobrir alguns documentos em grego que usam essa palavra. E essa palavra, apesar de ser um substantivo, ela tem um significado ativo, quase como se fosse um verbo. Então, o significado dela não é bondade, assim, um conceito como bondade, mas é bondade como atos de bondade ou atos bons. E uma expressão legalzinha aí seria boas obras, ou seja, é aquilo que eu faço, é algo bastante ativo. E a palavra generosidade, mais interessante ainda, é uma palavra que em seu significado comum é comunhão. Todos, não sei se todos, né, mas alguns já devem ter ouvido a palavrinha grega aí, koinonia, que significa comunhão, e é essa palavra que o autor usa para falar sobre generosidade. E da onde vem essa ideia de que comunhão é generosidade? Bom, em primeiro lugar porque a ideia de comunhão não é a ideia que a gente tem de comunhão. Quando a gente chama alguém para nossa casa e a gente come salgadinho, ou toma café, ou come um bolinho junto. Isso não é comunhão necessariamente em sua essência. A comunhão, nesse sentido mais profundo, é a ideia de que eu compartilho com o outro a minha vida, o outro compartilha a vida dele comigo, e nessa via de mão dupla vai tudo, inclusive o dinheiro, tá certo? Inclusive a parte financeira. E só para vocês entenderem assim, por exemplo, Romanos 15, né? Tá lá, Romanos 15, 26 a 27. Em outros lugares Paulo faz isso também, mas aqui ele faz. Quando ele vai falar sobre a oferta que as igrejas estão juntando para mandar lá para a igreja de Jerusalém, ele não usa a palavra oferta no sentido de um saquinho com dinheiro. Ele usa a palavra koinonia. Ele usa a palavra comunhão. Eu estou juntando uma comunhão para poder levar lá para o pessoal de Jerusalém. E obviamente aqui o significado é repartir os bens, a ideia de generosidade financeira. Tanto é, por exemplo, que a Almeida 21, quando vai traduzir essa palavra, eles usam não vos esqueçais de fazer o bem, aí a bondade, e de repartir com os outros.
é a palavra koinonia, é a palavra comunhão. Isso, pra gente parece meio estranho, mas era assim que o pessoal fazia. E aí então vamos entrar para essa ideia da confissão de fé. A grande questão é que o autor ele vai falar sobre a solidariedade de forma cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro, Jesus é o que vai moldar, Jesus é o exemplo da nossa solidariedade. E eu vejo isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, no capítulo 2, aí dos versículos 10 até o 18, quando o autor vai tentar falar o que foi a encarnação de Jesus, ele vai usar a ideia da encarnação como a forma de Deus se identificar com o sofrimento humano. Então ele vai usar termos como carne e sangue, ele vai falar sobre sofrimento especificamente. Lá no versículo 18 vai entrar aquela ideia de que Jesus foi tentado em todas as coisas, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, né? E a grande questão disso é que Jesus, ele abraça a vulnerabilidade do ser humano. Jesus, ele abraça o sofrimento humano, ele se identifica com o sofrimento humano. E é assim que Jesus é solidário para conosco. A solidariedade de Jesus é uma solidariedade de abraçar a pior das situações humanas, que é o sofrimento, a ideia da falta de sentido no que está acontecendo, especialmente na morte e na crucificação. Jesus, então, ele abraça a ambiguidade da experiência humana, cheia de sofrimento, cheia de violência, e que culmina com a morte. Outra forma de entender a solidariedade como centrada em Jesus é vendo que nos versículos 11 e 12 do capítulo 13, quando o autor está falando sobre aquela ideia das ofertas e do sacerdote, não sei o quê, ele vai falar que as ofertas elas eram oferecidas no templo, mas a carne dos animais era queimada fora do acampamento, né? Aqui fora da cidade, fora do acampamento, e que Jesus, ele também sofreu fora da porta da cidade, né? As cidades eram muradas, saiu da porta, você está fora da cidade. Jesus sofreu fora da cidade. E aí vem o versículo 13, que ele vai explicar o que isso tem a ver com a vida cristã, e aí ele vai falar: saiam, vão para fora, vão lá onde Jesus está, a fim de vocês carregarem a afronta que ele sofreu também. E é muito legal isso aqui no seguinte aspecto. Jesus escolheu sair do centro dos valores religiosos de Jerusalém. Jesus não morreu no templo como o Cordeiro Pascal deveria morrer. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. E o que acontecia fora de Jerusalém? As crucificações romanas, tanto é que Jesus foi crucificado lá. Jesus está fora do centro de valores religiosos judaicos. Jesus está fora dos centros do poder político judaico e inclusive dos poderes políticos romanos, já que ele foi crucificado também pelos romanos. E aí a gente vê o autor falando que nós devemos sair do centro e ir para a margem da sociedade, porque é lá onde Jesus está, porque ele está falando, vão para os lugares onde vocês também vão abraçar o sofrimento humano, onde vocês também vão abraçar a vulnerabilidade humana. A solidariedade cristã é aquela solidariedade que abraça a humanidade em seu aspecto mais sofrido, em seu aspecto mais vulnerável, em seu aspecto mais inseguro. E é bem legal pensar como o autor trabalha, porque ele fala, o ser humano sofre. E aí Jesus, para se identificar com o ser humano, ele precisa sofrer também. E aí ele sofre, a encarnação serviu para isso, para ele sofrer. Mas ao mesmo tempo que o sofrimento de Jesus veio para que ele se identificasse conosco, quando isso acontece,
o autor nos chama para nos identificarmos com Jesus no sofrimento da humanidade, na vulnerabilidade da humanidade. Por quê? Porque nós, como seres humanos, obviamente, estamos sempre fugindo da vulnerabilidade, a gente está sempre fugindo do sofrimento, a gente quer estar no centro das coisas, onde a segurança é maior, onde a vulnerabilidade é menor. E o autor está falando, não é aí, vai para a margem, vai para lá onde há sofrimento, vai para lá onde há vulnerabilidade, vai para lá onde há insegurança, por quê? É lá onde Jesus está. E aí entra essa questão da confissão de fé. Eu vou ler aqui o versículo 15 agora. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Infelizmente aqui a Almeida 21 usou a palavra declarar, enquanto é muito melhor usar a palavra confessar. Fruto de lábios que confessam o nome dele. Esse ele aí, obviamente, é Jesus, tá certo? E o que fica... é isso aí, tá certo. Essa ideia de confessar o nome dele e confissão de fé, a gente tem essa imagem de que confissão de fé é um assentimento racional verbalizado. Eu creio na minha cabeça em alguma coisa, e a minha confissão de fé é quando eu proclamo isso, né? Verbalizar isso. E não é assim. A nossa confissão de fé como cristãos tem muito a ver com a nossa prática. Em primeiro lugar, porque quando ele fala aqui que ele vai falar sobre sacrifício, né? Ele vai falar que ofereçamos sempre a Deus um sacrifício. E aí no versículo 16, quando ele vai usar a mesma palavra sacrifício, ele não vai usar mais a confissão no nome dele, ele vai falar que o sacrifício é a bondade e a generosidade. Ou seja, se mistura aí um pouco a ideia de assentimento racional com a prática, aquilo que eu faço na minha vida. Mas especialmente eu quero mostrar para vocês como isso não tem tanto a ver com a verbalização daquilo que eu creio, mas sim com a ação a partir daquilo que eu creio. É que a coisa mais próxima que a gente tem de uma confissão de fé aqui nessa parte de Hebreus é no versículos, na segunda parte do versículo 5 e no versículo 6. Lá está escrito, né? Porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desamparei. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que poderá fazer o homem? Essa é uma fórmula cultica. Em que sentido? Você vê isso em alguns momentos nos Salmos, por exemplo. O adorador entra no templo e o sacerdote faz uma afirmação a respeito de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Yahvé é rei, Yahvé é senhor, alguma coisa assim. E o adorador responde com uma fórmula pronta, né? E essas coisas eram fórmulas prontas já. E o que a gente vê aqui é exatamente isso. O autor faz uma afirmação a respeito de Deus, né? A primeira pessoa aqui é Deus. Eu jamais te abandonarei, ou eu jamais te deixarei. E aí o adorador confessa aquilo que ele acredita. Ele acredita que o Senhor é a minha ajuda, não temerei. Que mal pode me fazer o homem? Só que essa confissão da segunda parte do versículo 5 e do versículo 6, ela não é meramente uma coisa oral e de palavras, porque ela vem depois daquilo que o autor falou sobre hospitalidade, solidariedade, pureza sexual, não amar o dinheiro e contentamento com o que se tem. Ele está falando, essa confissão aqui, a gente precisa fazer essa confissão porque a gente precisa ser hospitaleiro, porque a gente precisa ser solidário, porque a gente precisa manter a pureza sexual, porque a gente não pode amar o dinheiro e porque a gente precisa ter contentamento com aquilo que a gente tem. E aí vamos lá, vamos entender essa questão aí. Para a gente continuar, para a gente entender por que é necessário uma confissão de fé, né? Por que o amor fraternal nos exige uma fé em Deus ou uma confissão de fé?
E para entender isso é necessário continuar pensando na ideia de centro e margem, segurança e insegurança. A aspiração humana mais forte que existe é a de um ambiente ou uma existência com segurança, uma existência de abundância e uma existência de plenitude. E para uma sociedade incrédula em Deus, o jeito de conseguir essas coisas é acumulando riquezas e encontrando posições sociais cada vez mais próximas do centro de poder. É isso que a sociedade é construída com esse fundamento. Desde Caim, que pela violência achou que a forma mais segura de viver era construindo uma cidade, até os dias de hoje. Sempre fez sentido para uma humanidade incrédula em Deus lutar e se esforçar para ganhar o meu. É o meu pedaço, as minhas coisas, a minha segurança, a minha abundância, a minha plenitude. Se para conseguir essas coisas eu vou ter que prejudicar alguém, é uma pena. Mas para alguém que crê em Deus não é assim, né? E aí vocês precisam entender a ideia do que os caras que estavam lendo essas cartas estavam passando. Como a nossa mentalidade é essa de segurar as coisas para nós mesmos, a gente viu aqui que parte da perseguição é que eles estavam confiscando propriedades desse pessoal. Estavam sofrendo uma perseguição, sendo marginalizados, era difícil viver financeiramente. Quando alguém tira um pedacinho daquilo que é seu, a reação mais natural e lógica é você colocar o resto que tem no cofre, né? Você quer proteger da melhor maneira possível isso aí. Então, quando alguém tira alguma coisa de você, você quer fazer de tudo para que não tirem o resto, né? E é bem legal, porque o autor de Hebreus está falando, já confiscaram essas coisas de vocês estão perdendo, mas vocês vão perder mais, porque vocês precisam ser hospitaleiros, vocês precisam ser solidários, vocês precisam agir com bondade, precisam agir com generosidade, vocês precisam tomar para si o prejuízo a fim de beneficiar o outro. O autor de Hebreus está nos chamando a ir na direção da insegurança, da vulnerabilidade e da escassez. E não da nossa segurança, da nossa abundância e da nossa plenitude. Quando esses caras, os destinatários aí da carta, começaram a sentir o peso da coisa, também era natural para eles falar, eu vou voltar. Eu vou voltar para o templo, eu vou voltar para a minha família judaica. Lá existe segurança, lá existe possibilidade de viver melhor. E o autor de Hebreus continua falando, não volta. Nosso chamado não é um chamado para vivermos em segurança, não é um chamado para vivermos em abundância, em plenitude. Nosso chamado é fazer com que os outros possam, aqueles que estão em situações inseguras, pela nossa ação amorosa, possam experimentar um pouco mais de segurança. Nosso chamado é para que aqueles que vivem numa situação de escassez, possam, por causa da nossa ação amorosa, experimentar um pouco mais de abundância. Nosso chamado é para que aqueles que vivem na vulnerabilidade, muito longe da plenitude, por causa das nossas ações amorosas, possam ter esperança de que um dia haverá plenitude para a vida delas. Então, nosso chamado é nos prejudicarmos para que o outro tenha benefício. Especialmente aqueles que estão numa situação muito pior do que a nossa. Os maltratados, os marginalizados, os pobres, os oprimidos. E para isso é necessário muita fé. É muita fé que precisa para você se colocar voluntariamente, por amor, numa situação de insegurança, vulnerabilidade e escassez.
É necessário fé porque você está afirmando, a minha fé não está. Porque confiança e fé são a mesma coisa. A minha confiança e a minha fé de vida plena, de segurança, de abundância, não está na minha poupança e não está na minha posição profissional de estabilidade. A minha confiança e a minha fé está em Deus. Você crê que Deus nunca vai te abandonar e que Ele nunca vai te deixar? Você crê que o Senhor é seu auxiliador, aquele que te ajuda? Você crê que não há mal que possa fazer o homem contra você? Ainda que você viva uma experiência de escassez, de insegurança, de vulnerabilidade, inclusive de morte, porque Jesus foi até a morte. Mas ele enfrentou a morte confiando em Deus, confiando na bondade de Deus. É assim que as nossas atitudes de bondade, generosidade e de benefício ao outro, ainda que eu leve prejuízo, revelam a nossa fé. Ou é assim que as nossas atitudes são a nossa confissão de fé. E aí vem a bondade, a generosidade ou o amor fraternal como atos religiosos. No versículo 16, o autor diz: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, ou seja, a bondade e a generosidade, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. E aqui sacrifícios, obviamente, não é aquela coisa, nossa, que difícil que foi fazer isso. Foi um sacrifício fazer isso, né? Obviamente aqui a ideia é totalmente religiosa e que atos de bondade ou a bondade e a generosidade são sacrifícios, são atos religiosos. Que sentido? Bom, para entender isso a gente tem que entender o que é sacrifício, né? Sacrifícios, eles acontecem nas religiões humanas desde quando o homem se entende por gente. Não sei quando começou, certamente, ou dificilmente alguém vai saber quando começou o ser humano a achar que precisava fazer sacrifício para uma divindade. Mas a ideia é, o sacrifício geralmente é a oferta de algum elemento alimentício, geralmente um animal, que é dedicado a uma divindade. Tá certo? Isso vai acontecer no Antigo Testamento também, tá? E assim, no Antigo Testamento a gente já tem alguma coisa de que o sacrifício não é só aquilo, sabe? A nossa religião não é só os sacrifícios. Tem uma sementinha lá de algo que depois vai aparecer no Novo Testamento. Então jamais existiu na humanidade a ideia de que atos de bondade, atos de generosidade, ou seja, aquilo que eu faço para o bem do meu próximo, pudessem ser considerados como sacrifícios, como um ato religioso. E é bem legal, por exemplo, no Novo Testamento, apesar de em alguns pontos essa linguagem de ritual e de liturgia, de sacrifício, ser usada para a ética e para a prática cristã, de forma geral, como um todo, em alguns momentos especiais, esse tipo de linguagem é usado especificamente para questões de ações bondosas financeiramente falando. Então, por exemplo, em Filipenses 4:18, Paulo vai falar para o pessoal lá da igreja em Filipos de que nenhuma igreja me ajudou quando eu estava na missão e tal. Só vocês me ajudaram, só vocês me mandaram uma oferta. E aí ele descreve essa oferta, essa ajuda financeira da seguinte maneira: essa oferta é um sacrifício aceitável e agradável a Deus. É bem legal pensar na palavra koinonia aqui de novo, só para vocês lembrarem que eu não estou defendendo aqui a ideia de que a gente arranca o dinheiro assim e joga na mão de outras pessoas. Não é isso que Paulo quer dizer aqui, não é isso que
o autor de Hebreus está querendo dizer aqui, até porque a palavra usada para oferta é comunhão. Ou seja, não é só um desprendimento financeiro, por assim dizer, de dar o dinheiro, mas é a ideia de que eu me identifico com o outro, eu estou agindo por amor pelo outro, eu estou sendo solidário com o outro, eu estou tendo comunhão com o outro, tá certo? Então não é um mero dar de dinheiro, é uma questão de identidade, comunhão, solidariedade. Mas de que forma a bondade e a generosidade podem então ser sacrifícios? E aí eu consegui listar, foi meio sem querer, mas saiu o número 7 aí, 7 coisas. O número perfeito. Primeira coisa, os sacrifícios sempre eram oferecidos no lugar sagrado. Seja um templo, seja uma árvore sagrada, seja o que for. Sacrifícios são oferecidos em lugares sagrados. Para os judeus, da época do autor de Hebreus, obviamente o lugar sagrado é o templo de Jerusalém. E aí o autor está falando, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios não são feitos para o templo em Jerusalém, muito menos ainda no templo do Brás. Os nossos sacrifícios de bondade e generosidade, eles são ofertados onde está a presença de Deus. E onde está a presença de Deus? Onde Jesus está. Onde Jesus está? Fora da cidade, fora de Jerusalém, na margem da sociedade, onde estão aqueles que sofrem e aqueles que foram marginalizados pelos centros de poder, sejam religiosos ou sejam políticos. Segunda questão, os sacrifícios sempre são ofertados pela mediação de um sacerdote. E o autor de Hebreus fez um grande esforço para dizer que Jesus é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Então, até no versículo 15 ele fala, né? Por intermédio dele vamos oferecer o sacrifício. Ou seja, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Os nossos atos de bondade e generosidade são feitos por Tudo certo aí? Por intermédio de Jesus. Que não é só o significado de que Jesus abriu o caminho e eu agora posso passar, mas também pelo fato de que o que eu faço a respeito de Jesus, tendo Jesus como exemplo. Então os atos de bondade e de generosidade são sacrifícios quando Jesus é o sumo sacerdote e se Jesus está onde estão os necessitados e os maltratados e os marginalizados. O único jeito das nossas ações de bondade e generosidade serem sacrifícios, da forma como o autor está falando aqui, é que eles também sejam feitos onde o nosso sumo sacerdote está. Em terceiro, os sacrifícios serviam para fazer a manutenção da aliança de Deus com o seu povo. Não era só uma questão de perdão de pecados individuais, no sentido de que eu agora posso me relacionar com Deus, mas também no sentido que os sacrifícios ofereciam o ambiente onde Deus resolvia, por assim dizer, o problema do pecado no meio do povo dele, para que a aliança não fosse quebrada. E aí o autor de Hebreus está falando que o modo de nós cristãos fazermos a manutenção da aliança, por assim dizer, de mantermos a aliança, pelo menos da nossa parte, a nova aliança, né, porque Jesus veio para estabelecer a nova aliança, não é por meio de ofertas de animais, não é por meio de atos religiosos do que o pessoal fazia, mas é por atos de bondade e por atos de generosidade. Em quarto, os sacrifícios eram formas de se relacionar com Deus. Isso tem, lógico, um pouco a ver com essa ideia da aliança, mas a ideia de que o adorador, por meio do sacrifício, se comunica com Deus, e Deus, no ato do sacrifício, se comunica com o adorador. E aí o autor está falando que é pelos atos de bondade e generosidade e aqui Deus se relaciona com você e você se relaciona com Deus. Em quinto, sacrifícios sempre foram meios de adoração, formas de demonstrar gratidão a Deus e formas de buscar a graça de Deus. Da forma mais empobrecida, os sacrifícios eram barganhas com Deus, né? Eu oferto alguma coisa para receber algo de volta, como se fosse algo de ação e reação. Deus é uma máquina, eu faço isso, ele me dá aquilo, tá certo. Mas numa forma mais enriquecida do ato,
o sacrifício é uma oferta de gratidão a Deus, e que Deus, pelo prazer de ver a gratidão, responde com graça àquele que o adora. E o autor está falando, é por atos de bondade e generosidade que vocês demonstram sua gratidão a Deus, e que Deus responde a vocês com graça. Sexto lugar, todo o contexto da oferta de sacrifícios, ele proporcionava meios de conhecer a Deus. O templo em Jerusalém não era só um lugar para oferecer sacrifícios. Ele era o centro de ensino da Torá, onde os sacerdotes ensinavam a Torá aos adoradores. E a Torá não só no sentido de a lei, né, mas a Torá no sentido de qual é a vida que Deus deseja para a humanidade, qual é a vida que Deus deseja para o adorador. E o autor de Hebreus está falando aqui, o modo de você conhecer mais a Deus e o modo de você conhecer mais a respeito da vida que Deus deseja para você e para a humanidade é por meio de atos de bondade e atos de generosidade. E por último, em sétimo lugar, o que eu gosto mais, é a ideia de que os sacrifícios eles eram ofertados e eles impulsionavam a esperança da redenção completa. O próprio autor de Hebreus, ele vai falar várias vezes não, mas ele vai falar com muita ênfase isso de que no tempo do Antigo Testamento, os sacrifícios eram o tempo inteiro, porque não resolvia de forma plena o problema real. Os sacrifícios eram quase que um quebra-galho para manter a coisa acontecendo, mas eles não traziam a solução final. Por isso, quando você sacrificava naquela época, se você fosse um adorador, conhecedor dos ensinos do Antigo Testamento, você oferecia o sacrifício sabendo que aquilo não era a solução final, mas que aquilo simbolizava e te dava esperança de que um dia Deus vai resolver esse problema, né? E aí acontece essa ideia que o próprio autor de Hebreus vai falar sobre essa esperança, quando ele está aí dos versículos 9 a 16, falando sobre, eles ofertam aquilo, a gente faz isso, eles têm um altar, a gente tem um altar. E aí ele fala o seguinte no versículo 14, pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Todo esse contexto ele está querendo colocar uma esperança no pessoal de que aquilo que a gente vive aqui e tal não é a realidade plena, não é a realidade final que Deus vai redimir por fim. E aí ele fala aqui então que atos de bondade e atos de generosidade fomentam em nós a esperança de uma realidade redimida plenamente por Deus. Não só a esperança pelo simples fato de que eu olho para frente, mas a esperança de que eu já estou experimentando agora. Sempre tem no Novo Testamento a ideia do já e ainda não, né? Está acontecendo algumas coisas que apontam para o reino e que já são manifestação do reino, mas ainda não são o reino. Então aqui a gente vê que em atos de bondade e generosidade, assim como os sacrifícios do Antigo Testamento, a gente já experimenta um pouco do que vai ser essa realidade redimida. Essa sociedade que é permeada pela presença de Deus. E é muito legal pensar que a nossa esperança, porque essa é a nossa confissão de fé, ela vem pelos atos de bondade e generosidade e não pela experiência que eu tenho de segurança porque eu tenho dinheiro na poupança ou porque eu estou numa posição de estabilidade. Quando eu estou nessa situação, isso não me dá esperança alguma de uma realidade redimida. Mas quando eu ajo em amor, em solidariedade, tomando prejuízo para que o outro se beneficie, vendo aquele que está numa situação de insegurança, de escassez e de vulnerabilidade, experimentando um pouquinho da realidade redimida. Um pouquinho de segurança, um pouquinho de abundância, um pouquinho de plenitude. O amor fraternal, ele gera tudo isso em nós. É uma experiência plena, ou quase plena, por assim dizer.
é uma confissão de fé, é um ato religioso. E tudo isso acontece diante de Deus. E Deus está, porque Jesus está lá, junto com os oprimidos e os pobres, os maltratados e os marginalizados. Pode passar para a conclusão, Cláudio, por favor? É bem... Quando eu penso em ato religioso, eu penso em tudo aquilo que eu falei dessa lista de 7, eu penso em vida com Deus. Estou pensando em como é minha vida com Deus, meu viver com Deus. E quando eu penso em bondade e generosidade, como o autor aqui vai falar, eles são atos que fortalecem a nossa vida com Deus. O autor fala no versículo 9 que o pessoal lá de Jerusalém, eles acham que o coração deles é fortalecido pelas comidas cerimoniais, mas o coração é fortalecido pela graça, o autor fala no versículo 9. Não só a graça recebida, mas também a graça demonstrada. Nosso coração, a nossa vida com Deus é fortalecida em atos de bondade e generosidade. E assim como os sacrifícios em todas as religiões, mas também no Antigo Testamento, o pessoal do ambiente judaico para o qual o autor está escrevendo, sacrifícios eram contínuos. Não é uma coisa que você faz uma vez e tá bom. E aí então entra essa questão, atos de bondade e generosidade marcam a nossa vida. São características da nossa vida, porque elas são a nossa confissão de fé. E são os meios pelos quais eu me relaciono com Deus. Eu sei que a vida com Deus não se limita a atos de bondade e generosidade. Mas eu não posso imaginar, assim como eu acho que o autor de Hebreus também não pode imaginar, uma vida com Deus sem atos de bondade e sem atos de generosidade. Eu sei que é coisa para se ajoelhar e falar, Deus, me dá mais fé, né? Porque é isso que a gente precisa de mais fé. E eu sei que falta muita coisa ainda na minha vida para poder dizer, nossa, eu estou seguindo isso aqui. Provavelmente vocês possam estar pensando a mesma coisa a respeito da vida de vocês. Mas é o que a gente precisa viver. Se a gente quer conhecer mais a Deus, se a gente quer experimentar mais a Deus, se a gente quer ter mais fé em Deus e menos fé naquilo que a sociedade diz que a gente tem que ter fé, é isso que a gente precisa viver. Que Deus nos ajude.